Papa Francisco diz que o anticristo chegou, mas não é visível para muitas pessoas. E com a chegada do anticristo fica claro que o arrebatamento está chegando em breve e está tão próximo. Mas o que define que o anticristo chegou? Vamos descobrir neste vídeo. Anticristo é um termo usado na tradição cristã para descrever um poderoso inimigo de Cristo, acreditado em governar antes do último julgamento. A ideia do anticristo no cristianismo tem raízes nas tradições judaicas, particularmente no livro de Daniel na Bíblia hebraica, escrito por volta de 167 a.C. Ele previa a chegada de um perseguidor que se oporia a Deus, prejudicaria os seguidores de Deus e tentaria mudar as leis e práticas religiosas. Embora a referência original em Daniel provavelmente fosse a um governante helenístico chamado Antíoco IV Epifânio, leitores posteriores começaram a aplicar essa previsão a vários perseguidores. Os primeiros cristãos associaram isso aos imperadores romanos, especialmente Nero, que perseguiu a igreja primitiva de 54 a 68 d.C. Os livros do Novo Testamento que desempenharam um papel significativo na formação das crenças cristãs sobre o anticristo incluem as duas primeiras epístolas de João, o livro do Apocalipse, e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essas escrituras, escritas no final do primeiro século depois de Cristo, discutiam a ideia de um perseguidor iminente sem usar sempre o termo anticristo. A primeira epístola de João faz uma distinção crucial entre o anticristo que virá no futuro e os muitos anticristos que já estavam ativos no mundo naquela época. Essa distinção permitiu que os crentes criticassem seus contemporâneos como anticristos sem precisar identificar um único indivíduo como o anticristo. Apesar dessa distinção, os primeiros cristãos frequentemente enfatizavam a chegada de uma figura poderosa do anticristo no livro do Apocalipse. Essa figura é referida como a besta do abismo e a besta do mar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Ele é descrito como o homem do pecado e filho da perdição. De acordo com esse relato, ele surgirá durante um período de apostasia generalizada, enganará as pessoas com milagres, reivindicará a divindade e, no final, será derrotado por Jesus. Fatos sobre o anticristo, como já mencionado: o anticristo, conforme acreditado pelos cristãos, é o oposto de Jesus Cristo, que é visto como a perfeita encarnação do bem. Assim como Jesus é considerado o Filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. Enquanto Jesus nasceu de uma virgem, acredita-se que o anticristo nasça de uma mulher que parece ser virgem, mas é impura. Jesus é visto como Deus em forma humana, enquanto o anticristo é visto como Satanás em forma humana. No Novo Testamento cristão, há apenas 3 menções do anticristo nas cartas de João, que sugerem o fim iminente do mundo. Os primeiros estudiosos da igreja também encontraram referências ao anticristo em outros personagens bíblicos, como a abominação da desolação em Daniel e Mateus, e frases como o homem da iniquidade e o filho da perdição nas cartas de Paulo. O livro do Apocalipse também descreve uma figura conhecida como a besta da terra e a besta do mar, com o número 666. Por volta do ano 1000, uma narrativa sobre o anticristo começou a se formar, descrevendo-o como um judeu da tribo de Dan, nascido na Babilônia e criado na maldade por magos e feiticeiros. Ele seria aceito como o Messias pelos judeus em Jerusalém e perseguiria os cristãos que não se convertessem à sua causa. No final, ele seria derrotado pelo anjo Gabriel ou por Cristo, levando à ressurreição dos mortos e ao julgamento final. Por volta de 1400, uma nova narrativa surgiu, retratando o anticristo como uma figura enganadora dentro da igreja, até mesmo identificando o Papa e o papado como possíveis anticristos. Essa perspectiva ganhou força durante a reforma do século XVI, com Martinho Lutero vendo o Papa como o anticristo. Em tempos mais recentes, o conceito do anticristo se expandiu, com muitos indivíduos, grupos e até objetos sendo rotulados como possíveis anticristos. Presidentes americanos como Ronald Reagan, John F. Kennedy, Barack Obama e Donald Trump enfrentaram tais acusações. Outras figuras, incluindo Osama Bin Laden e Saddam Hussein, foram consideradas candidatos a anticristos. Alguns até encontraram marcas da besta em códigos de barras de supermercados e microchips de animais de estimação. De acordo com a tradição cristã, o anticristo eventualmente será derrotado pelos exércitos de Deus sob a liderança de Cristo, levando ao estabelecimento do reino de Deus. Apesar das crenças e especulações atuais sobre o anticristo, o cristianismo mantém a esperança de que o mal será vencido e o bem prevalecerá no final. Quais são as teorias sobre o anticristo? Existem diferentes ideias sobre quem o anticristo poderia ser, e uma delas é chamada de teoria do bilionário rico. Esta teoria sugere que o anticristo será uma pessoa super rica e poderosa.
Eles usariam seu dinheiro e poder para controlar governos e sistemas globais. Algumas passagens da Bíblia apoiam essa teoria, como aquelas que falam sobre uma besta poderosa com 10 chifres e 7 cabeças, que as pessoas acreditam representar diferentes nações ou grupos influentes. Nessa teoria, o anticristo rico e poderoso poderia controlar essas estruturas. Eles poderiam liderar uma grande empresa global ou ter uma poderosa posição política ligada a muitas nações. A teoria diz que sua imensa riqueza poderia permitir que eles moldassem as opiniões públicas, manipulassem a mídia e influenciassem líderes políticos. Também menciona o controle econômico, onde o anticristo poderia supervisionar as finanças globais. Outra teoria é chamada de teoria do líder religioso. Algumas pessoas acreditam que o anticristo poderia ser um líder religioso que opera ações astutas e supostos milagres para criar uma religião global. Essa ideia vem de passagens da Bíblia que falam sobre engano espiritual. Nessa visão, o anticristo é visto como um guia religioso encantador que leva as pessoas ao erro fazendo coisas que parecem milagres. Essas ações têm o objetivo de enganar as pessoas, fazendo-as acreditar no poder divino. A teoria da decepção alienígena sugere que o anticristo pode se parecer com um alienígena de outro planeta. Essa ideia vem da crença de que o anticristo usará habilidades sobrenaturais para enganar as pessoas. Certas passagens da Bíblia alertam sobre mentiras poderosas e milagres falsos nos tempos finais. Ao longo da história, houve histórias de pessoas na Terra encontrando seres de outros mundos, como nas culturas sumérias. Essas histórias sugerem que esses seres de outros mundos compartilhavam conhecimentos avançados com os humanos. Se um alienígena aparecesse na Terra, as pessoas poderiam ficar maravilhadas e até os adorariam, achando que eles têm todas as respostas para nossos problemas, incluindo como a Terra começou. Isso poderia convencer muitos, incluindo os frequentadores de igrejas, a segui-los. A teoria do líder da igreja apóstata propõe que o anticristo possa vir da igreja cristã, mas de uma maneira distorcida. Esse líder pode adotar uma forma corrompida do cristianismo, afastando-se de crenças importantes. Essa ideia se baseia em versículos da Bíblia que falam sobre pessoas abandonando sua fé nos tempos finais. Alguns podem se desviar do ensino verdadeiro do cristianismo, preparando o cenário para uma figura anticristã surgir dentro da comunidade cristã. E há a teoria do líder político. Essa teoria sugere que o anticristo será um líder político poderoso que pode unir diferentes países sob um governo único. Eles podem prometer paz e prosperidade, mas no final, afastar as pessoas de Deus. Isso se relaciona com a Bíblia, especialmente Daniel capítulo 7, versículo 23 a 24. Esses versículos falam sobre um reino que é diferente dos outros e dominará o mundo inteiro, possivelmente um governo global liderado pelo anticristo. Também menciona 10 reis desse reino, com o anticristo sendo diferente e mais poderoso, até mesmo removendo 3 desses reis. Isso enfatiza a singularidade da liderança do anticristo. Por fim, Daniel capítulo 7, versículo 25 diz que o anticristo se oporá a Deus, oprimirá os fiéis religiosos e tentará mudar leis e tempos, possivelmente desviando a adoração para si mesmo e reformulando as regras da sociedade. O que acontecerá antes da chegada do anticristo? Antes que o anticristo seja revelado, 2 eventos importantes são mencionados pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. Primeiro, haverá um afastamento da fé, onde muitas pessoas se afastarão da verdade antes de um período de 7 anos chamado de tribulação. Esse afastamento do ensino sólido está acontecendo hoje e é conhecido como apostasia. É como uma tendência crescente de pessoas abandonando sua fé. Essa tendência está se acelerando. Após esse afastamento, o Espírito Santo, referido como aquele que agora restringe, será retirado. Isso acontece durante o arrebatamento, quando todos os crentes vivos e falecidos vão para o céu e a presença constante do Espírito Santo deixa a terra. O Espírito Santo está trabalhando através dos crentes para conter a propagação do mal no mundo, mas após o arrebatamento, ele não restringirá mais o mal. Portanto, com o Espírito Santo não mais restringindo o mal e com a apostasia generalizada na igreja, o cenário estará preparado para que o anticristo seja revelado. O que você acha da chegada do anticristo? Você já viu esses fatos acontecendo? Comente abaixo e inscreva-se para mais informações.